Olá, muito boa tarde. Está começando mais um programa Jornal dos Comitês, o Telejornal dos Comitês de Luta, apresentado por mim, Vitor Assis, e o companheiro Emanuel Lobo. O programa de hoje vai dar destaque às atividades realizadas no último fim de semana. Foi o primeiro final de semana desde a decisão monocrática do ministro Edson Fachin em anular os processos do ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Vamos discutir também como que como que a questão do Lula, né, tem se desenvolvido, né, na política nacional e a ação, a atitude que os comitês de luta, os setores combativos da esquerda e do movimento operário devem, devem ter, diante das ameaças contra o ex-presidente Lula. Vamos também falar aí do lockdown, né, uma medida que, além de ser uma medida demagógica, interfere, né, nas atividades de rua. Vamos discutir também como que os comitês devem se portar diante das medidas repressivas tomadas pelos governos estaduais. Então, vamos começar então. Passo para você, Manuel, já ir comentando como que foram os mutirões deste último domingo. Boa tarde. Boa tarde, companheiro Vitor. Boa tarde aos companheiros que nos acompanham na Causa Operária TV. E, Vitor, eu queria aproveitar aqui já para chamar os companheiros aqui a se inscreverem no canal e dizer que o canal tá ficando importante, Vitor. Inclusive, tem gente fazendo propaganda de outros canais aqui no chat, né? A Causa Operária TV atingiu 90 mil inscritos, né? Então, como a gente sempre chama os companheiros a compartilharem o nosso conteúdo, curtirem o nosso conteúdo, se inscreverem no canal e tornarem-se membros, né? O nosso trabalho está crescendo e isso é graças ao apoio aí de todos os companheiros que acreditam, né? Concordam e contribuem com o nosso trabalho. Bom, a gente tem uma série de fotos, inclusive vídeos também, das atividades que aconteceram nesse final de semana, né? Em várias capitais do país, né? Mostrando inclusive a enorme disposição da população, né, que está muito inquieta, né, dado que as condições do país são muito críticas, né? A gente teve quase 3 mil mortes aí, nessa semana, né, por coronavírus. O país caminha para 280 e 300 mil mortos, né? Então, em pouco tempo a gente vê que a pandemia se agravou muito, né, junto com as condições de vida da população, né? Isso faz com que a população fique muito inquieta esperando uma resposta, né? Buscando uma solução. E as atividades nesse sentido, elas são um orientador, né? Elas procuram atrair as pessoas que estão justamente procurando, né, uma resposta, procurando se organizar, né? A gente tem aí a coleta de assinaturas para anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula, né, que já essa campanha ela não vem de agora, né, ela já está sendo feita aí há alguns anos, mas ela se intensificou muito, né, nesse último período, ainda mais depois que na semana passada, né, o ex-presidente Lula teve aí seus direitos políticos restituídos, né? Não é o final de toda a história, né? Dado que, como a gente viu também essa semana, a própria Procuradoria-Geral da República e setores da burguesia estão procurando reverter a decisão do Fachin, né? Que anulou os processos contra o ex-presidente Lula. Então, essa batalha jurídica, né, e política vai continuar, mas o destaque fica aqui na atividade para o imenso apoio da população, né? A população está esperando, Vitor, um direcionamento político do que fazer nesse momento, né? Dado que os governos, aí, seja o governo do Bolsonaro, quanto os demais governos golpistas aí, dos governadores que estão, como a gente vai falar, decretando o lockdown, não tem nenhuma perspectiva de solução para os trabalhadores, né? De um lado, né, o Bolsonaro não faz nada sobre a questão da pandemia, procurou sempre minimizar, né, a gravidade do problema, e fica jogando a culpa nos governadores que também fazem a mesma coisa, não fizeram nada, não testaram a população, se colocaram demagogicamente, né, como opositores do Bolsonaro, fazendo demagogia com isolamento social, né, mas querem trancar a população para morrer de fome em casa, né? Diante disso daí, é uma situação explosiva no país, né? Os comitês, eles têm, ao fazer atividade, né, todos os lugares que tiveram atividade, do norte ao sul do país,
tendem a atrair toda essa atenção da população, toda essa indignação, né, e configurá-la de um ponto de vista político, né, quer dizer, dar um norte para que as pessoas se organizem aí contra os golpistas, né, o único caminho para a gente conseguir resolver verdadeiramente os problemas, né. Bom, eu vou olhar o chat, Vitor, eu gostaria de ouvir você sobre os mutirões, né. Beleza, então, nós estamos passando as fotos aí, nós temos fotos dos companheiros de Salvador que fizeram o mutirão na Feira do Japão, bairro da Liberdade. Mas nós tivemos aí mutirões em quase todas as regiões do país, tivemos na região sul, na região sudeste, no centro-oeste e no nordeste, diferentes estados, tivemos dezenas de mutirões. E como nós destacamos, né, os mutirões eles retomaram no início do ano e segue sendo a principal atividade de rua no momento, principal campanha de rua em torno das palavras de ordem, das reivindicações da classe operária diante do aprofundamento da crise econômica, da própria crise sanitária da pandemia. A gente destacar tanto a questão dos mutirões como dos comitês de luta, em que o país está atravessando aí por uma crise muito, muito profunda, que se revela aí, por exemplo, na situação da pandemia, o número de quase 3 mil mortes em apenas 24 horas, no recorde de mortes diárias no estado de São Paulo, chegou a quase 700 mortes em um único dia e já chegou a 65 mil mortes no total, mais do que muitos e muitos países. Revela também o fato de que Minas Gerais, o terceiro estado mais rico do país, pode ter que lidar com a falta de oxigênio, uma coisa que a gente viu acontecer no norte do país, né, que é uma região bem menos desenvolvida. Os hospitais privados estão com 100% de lotação. Também temos a notícia de que apenas no Nordeste 4 capitais suspenderam o plano de vacinação e a vacinação como um todo ela é um fracasso absoluto. Nós temos menos de 5% da população vacinada, temos aí indícios, né, de que se o governo continuar com esse ritmo, né, e o seu interesse é que o ritmo seja ainda mais lento, a gente vai ter que esperar aí 3, 4 anos para concluir a vacinação de toda a população para a Covid-19. É um desastre completo. A situação econômica também é muito degradante. A cada mês aumenta-se dezenas, centenas de milhares de pessoas nos índices de desemprego. São todos eles falsificados, manipulados para não mostrar a situação real. A crise ela é muito grande. As condições indo para o sistema público também é grande. Nós temos que destacar também que o auxílio emergencial ele nunca foi efetivo, né? Quando ele foi distribuído, ele tinha um valor de uma esmola, um valor de R$ 600, super burocratizado, restrito a todo um setor da população. Ele agora foi extinguido, né? E a promessa do governo Bolsonaro é que ele vai voltar depois do lockdown e com valor de R$ 175, ou seja, é incapaz de alimentar uma única pessoa, quem dirá uma família. Nesse sentido, a gente deve ter toda uma crise do ponto de vista social mesmo, né? As pessoas não só perdendo seu emprego, como efetivamente tendo uma piora significativa das condições de vida. Nesse cenário conjunto, é de se esperar que a crise exploda e ela vai explodir, né? Por menos, países vizinhos estão tendo aí várias manifestações, uma mobilização intensa. Nós vemos o caso do Paraguai, em que a população foi às ruas porque não tinha vacina e rapidamente o governo apareceu com as vacinas, porque ele sabe que a situação está extremamente crítica.
tivemos também a notícia aqui de que de novas operações de garantia de lei e de ordem, né, GLOs, que também são uma iniciativa da burguesia em geral, com o objetivo de se precaver diante da possibilidade de uma explosão. Então, é importante levar em consideração todo esse cenário para entender a importância de organizar os comitês de luta, de organizar os mutirões, porque a questão de sair às ruas, de se mobilizar contra o regime, ela está colocada na ordem do dia. Ninguém exatamente tem o controle, né, de quando que haverá uma explosão, mas no caminho em que as coisas estão indo, e não é preciso ter bola de cristal para ver que a política dos golpistas não vai levar no imediato, vai haver essa explosão, e a questão fundamental que fica é questionar essa explosão. Ele tende a se rebelar para o lado certo, né? Ele tende a se rebelar de acordo com as suas, com motivos concretos, de acordo com seus próprios interesses. A questão toda é orientar o movimento, é intervir para que essa explosão social ela seja direcionada de tal maneira que os dois consigam consolidar uma vitória, que tenha um avanço em sua luta contra os seus inimigos, que é a burguesia. Por isso que é tão importante construir os comitês em todas as cidades, no maior número possível de comitês que nós possamos formar, e estar indo sistematicamente às ruas, organizando os mutirões. Por um lado, os mutirões eles têm o papel de colocar na boca do povo, colocar nas ruas as palavras de ordem do momento, as palavras de ordem que têm como objetivo direcionar todo o movimento político da luta contra o golpe, né, para um programa, para uma proposta de intervenção das massas na situação política. E, por outro lado, ele também cumpre o papel de estimular os que estão paralisados, setores que têm uma disposição a sair às ruas, mas por algum motivo, alguma confusão, algum entrave, ainda não estão saindo. Nesse sentido, estimular uma ampla mobilização, que é a única maneira de efetivamente combater a pandemia, e a única maneira também de derrubar o governo Bolsonaro, o governo de todos os trabalhadores e todos os governos golpistas, direitistas, que em conluio com o governo Bolsonaro estão massacrando o povo. Temos que destacar aí o exemplo do próprio João Dória. Falamos aqui que São Paulo teve quase 700 mortes em um único dia. Isso aí nós temos que colocar na conta, sobretudo, do senhor governador tucano, João Dória, que promoveu a reabertura, se tornou o grande ativista em defesa da educação durante a pandemia para abrir as escolas, e é assim o grande responsável pelas mais de 65 mil mortes que nós temos hoje no estado de São Paulo. Um passo para você, Manuel, para a gente dar continuidade na nossa pauta. Exatamente, Vitor. Eu queria aqui aproveitar, né, tem o companheiro Adriano Teixeira dar um salve para a gente aqui. O companheiro Jorge Delane diz: parabéns ao PCO, que produz ações reais e também reflexões teóricas que lançam luzes no entendimento do que está acontecendo. Faça como os companheiros, mande sua mensagem para a gente, participe do chat, né, mande sua contribuição. E, Vitor, diante dessa situação, né, a gente viu que rapidamente, né, a gente poderia colocar como marco ali do discurso do Lula para cá, né, o clima esquentou bastante, né? A gente teve, como você falou, essas operações aí de GLO, né, das Forças Armadas, garantia da lei e da ordem, que a gente viu muito claramente lá atrás, em 2018, né, com a intervenção militar no Rio de Janeiro, né, em vários lugares. O próprio Mourão, na época, disse depois, né, já em 2019, que chegou muito perto de ter uma intervenção militar no país naquele momento, né, como a gente na época analisou, né, foi justamente a greve dos caminhoneiros que barrou aí uma ofensiva dos militares, e nesse sentido a gente se encaminha novamente para um enfrentamento claro, né, o clima, inclusive, diante
dessa vitória parcial do movimento da luta contra o golpe na restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula, né, a direita ficou muito mordida, né, no primeiro momento chorou nas redes sociais, né, mas agora, como a gente viu nas carreatas e atos que vem ocorrendo, né, a direita está procurando se reorganizar, né, e o Bolsonaro está aproveitando, né, para surfar nessa onda das medidas restritivas aí, dos lockdowns que os governos ditos científicos estão implementando em todo o país, né, que é uma política criminosa, né, como o companheiro Rui destacou na análise 247. O governo não pode obrigar a população a ficar em casa e não dar nenhuma condição dela sobreviver, né? Isso é um crime, é matar a população de fome, literalmente, né? É isso que os governadores ditos científicos aí estão fazendo, né? E o Bolsonaro está aproveitando, o Bolsonaro que é tão genocida quanto eles, está aproveitando para surfar nessa onda, né? Por isso que é tão importante a atividade dos comitês, né? Nós vamos passar aqui nos vídeos para os companheiros verem que a população justamente ela quer uma perspectiva de luta, né? E se ela não vê isso na esquerda, né, o Bolsonaro fazendo demagogia vai ter condições, inclusive, de atrair todo um setor dos trabalhadores, né, que estão sem perspectiva nenhuma diante da pandemia. Bom, Vitor, eu queria destacar uma outra questão que aconteceu, que tem a ver com essa questão do aumento do clima repressivo, né, e da polarização, que foi o caso da ameaça de prisão aí, da intimação do Felipe Neto, né, do youtuber aí, e agora também comentarista político, né, de uns tempos para cá, o Felipe Neto, que, como a gente destacou, né, a prisão do Daniel Silveira, ela ia levar, né, ela era um precedente, né, atacaram um deputado que tem a imunidade parlamentar, ou seja, que tem garantias ainda maiores do que os cidadãos comuns. Depois foram para cima de outros comediantes direitistas, aí, como o caso do Danilo Gentili, né? Depois começaram a atacar os professores por criticarem o Bolsonaro, né? A gente viu isso no caso da Universidade Federal de Pelotas e também no caso de uma professora em Pernambuco, né? Dirigente sindical, por ter colocado o outdoor, né? Falando que o Bolsonaro era um genocida. Ela foi aí alvo do inquérito da Polícia Federal. E agora o Felipe Neto, né, que é um dos maiores youtubers aí do Brasil, né, foi justamente inquirido também por ter chamado o Bolsonaro de genocida, né? Então fica claro aí que, como a gente destacou desde o início, né, a gente nunca deve, né, nós da esquerda, das organizações de luta dos trabalhadores, nunca devemos apoiar o aumento das medidas repressivas do Estado, né, da capacidade repressiva do Estado contra os cidadãos, né, sejam eles de direita, de esquerda, de extrema direita, porque finalmente isso vai abrir sempre um precedente para uma perseguição política que vai se voltar, obviamente, com aqueles que, na prática, incomodam o regime, né? A direita e a extrema direita, a gente vê que são aí integradas ao regime, né? São faces do mesmo regime capitalista, do mesmo regime da burguesia. E no final das contas, a esquerda que vai pagar muito mais, né? De forma muito mais dura do que a direita, né? Então fica aí a nossa denúncia, né? Nós, obviamente, repudiamos totalmente essa perseguição arbitrária, né? Que está baseada, inclusive, na lei da ditadura militar, né? Na Lei de Segurança Nacional, e é um resquício aí muito claro, uma herança da ditadura militar, né? Sobre as questões do lockdown, Vitor, eu acho que a gente falou um pouco disso, não sei se queria comentar mais um pouco sobre a questão dos mutirões no lockdown, né? Diante dessa situação de restrições em vários lugares, né, vários companheiros se perguntam, né, o que fazer para justamente avançar a luta, né, para contribuir com a luta contra os golpistas, né, pela candidatura do Lula e etc. Um dos casos, né, já adiantando, teve um debate, né, nesse final de semana de todo o sul do país, né, eu participei, inclusive, se a produção puder colocar algumas fotos aí da videochamada que foi feita. Queria que o companheiro Vitor comentasse um pouco sobre isso, né, e depois para a gente passar para a questão como fazer os mutirões no lockdown, né? Beleza. Então, só aproveitando para aprofundar a discussão, né, sobre Opa, travou aqui para mim.
Produção, acho que o Vitor travou, né? Deve ter sido a internet dele. Bom, vou olhar o que os companheiros estão dizendo no chat aqui. Vitor, tá nos ouvindo? Bom, enquanto o Vitor tenta resolver os problemas técnicos, eu queria que a produção passasse a foto do debate que aconteceu no Sul, né? Nesse final de semana, e que teve como discussão principal justamente, né, esclarecer as dúvidas dos companheiros e discutir como atuar, né, para fazer a campanha pela candidatura do ex-presidente Lula, independente de todas as adversidades aí que estejam colocadas, né? Então, nos lugares em que é possível fazer atividade de rua, fazer atividade de rua, né? Com todas as medidas de segurança, obviamente, né? E nos lugares em que é mais difícil organizar atividades de ruas, pequenos atos, que nem a gente viu aí as fotos na feira em Salvador, né, na Feira da Liberdade, também em São Paulo e Cuiabá, fazer atividades de agitação política, né, fazer debates, fazer atividades que divulguem o que está acontecendo em todos os lugares, né, ou seja, deem um corpo, né, uma rede de transmissão e de divulgação da campanha pela candidatura do ex-presidente Lula, né. Isso porque o problema da campanha não é um problema de popularidade, né? Essa campanha certamente é a campanha mais popular que poderia ser feita nesse momento, né? O problema é justamente fazer a campanha, né? Ou seja, é preciso levar, né, essa campanha que é popular, que a população está esperando, inclusive, para poder participar, até a população, né? Então, indo nas feiras, né, o próprio ex-presidente Lula foi muito preciso nesse sentido, né, dada a sensibilidade, a habilidade política que ele tem, a identidade que ele tem com a classe operária, de falar, né, pô, tô cansado de participar de reunião por Zoom, né, ele falou que fala para a Gleisi e os demais companheiros do PT que é preciso ir para a rua, né, preciso distribuir jornal na feira, bater de casa em casa, né, nos lugares em que nem as feiras estão acontecendo, claramente dá para ir de casa em casa, né, então, ou seja, sempre há formas de organizar, né, a agitação e propaganda política em torno das reivindicações dos trabalhadores, né, e os comitês são, né, uma expressão dessa frente única aí de toda a esquerda, né, como eu falei, os companheiros do PT, do Partido da Causa Operária, do MST, da CUT, de outras organizações e partidos de esquerda, né, para se mobilizarem aí e atingirem um público cada vez maior. Vitor, você nos ouve, companheiro? Beleza, a gente falava aqui sobre a questão do debate, né, que ocorreu dos 3 estados do Sul, e como fazer as atividades, né, nesse momento, mesmo com todas as restrições aí, dado que o setor da esquerda entrou praticamente em pânico, né, com toda a questão da pandemia e tal, e se trancou em casa, né, defendendo a política do fique em casa, no momento que os trabalhadores continuam na rua, né, e o país caminha aí para 300 mil mortos. Comentário seu sobre isso? Opa, a frase mais dita você está mudo, Vitor. Bom, então, eu queria começar a comentar desde a questão do Felipe Neto, que você levantou, né? Não lembro se você falou bem o motivo que ele está sendo intimado. O motivo que teria chamado o Bolsonaro de genocida. Eu, nesse programa aqui, já chamei Bolsonaro de genocida. Você também, acho que o Brasil inteiro já chamou. Mostra que isso aí não tem nada a ver com o trabalho do Felipe Neto enquanto youtuber, né? Inclusive, ele é um direitista ligado ao PSDB e à Rede Globo, mas sim com a população política, né? O que está em questão não é o Felipe Neto, é mais sim o direito de chamar Bolsonaro pelo seu nome verdadeiro, né? Isso daí está relacionado também à questão da iniciativa da burguesia em reprimir cada vez mais a população, com a questão do Lula, como a gente colocou, né?
a mera possibilidade do Lula ser candidato reorganizou totalmente aí o jogo, a situação política, e porque vai obrigar a burguesia a tomar algum tipo de medida. Qual medida exatamente a gente não sabe. Há toda uma pressão para que o Lula abra mão de sua candidatura, que a esquerda decida apoiar algum abutre aí como o Ciro Gomes, mas se a situação se encaminhar aí para que o Lula queira lançar a sua candidatura, o regime vai ter que tomar alguma iniciativa utilizando aí o seu aparato de repressão, os militares, né, ou até mesmo o judiciário, mas para usar o judiciário vai ter que colocar as tropas na rua para impedir uma revolta popular e etc. Então essa aqui é a relação que a gente tem que fazer, né, e nesse sentido também a gente teria que vincular o problema do Lula, o problema da polarização política, aos lockdowns, né, que são, na verdade, um pacote de medidas restritivas, repressivas contra a população, para tentar enganar não sei quem exatamente que estaria enganando, né? Porque, de acordo com a própria burguesia, o povo não cai nessa conversa fiada de que o livro da pandemia está matando centenas de pessoas seriam as festas e as praias, né? Mas sim os seus governantes. Como a gente tem que destacar aqui o caso do presidente legítimo Bolsonaro, isso fica muito claro nos próprios mutirões, na campanha de rua, e os governadores aí, ditos científicos. Essas medidas, elas, por um lado, visam aí omitir que os governos não fazem absolutamente, por outro, dar mais poderes ao Estado para reprimir a população, para, inclusive, como a gente já viu em outros momentos, para restringir a liberdade de manifestação. Né? Nós tivemos aí várias atividades organizadas pelos comitês que foram ou parcialmente impedidas ou intimidadas pelo aparato de repressão sob a desculpa do lockdown, das medidas restritivas durante a pandemia de coronavírus. Mas o lockdown é uma realidade, é preciso ser denunciado, tanto que ele não tem uma grande eficácia, né, tanto que ele está servindo para cobrir uma política de Estado, né, que é a política de não fazer absolutamente nada, como também ser denunciado o seu caráter antidemocrático ditatorial. Mas, já que ele está colocado, né, é preciso que os comitês debatam, né, como intervir diante do problema do lockdown. Né. Uma solução encontrada pelos companheiros do Sul já foi apresentada aqui, né, de organizar debates pela internet, né, para evitar problemas de confronto direto com o aparato de repressão. Mas uma outra solução, porque afinal de contas as ruas continuam sendo o melhor método, não o melhor, mas finalmente o único método eficiente para travar a luta política, para mobilizar as massas, para mostrar o poder do povo diante de todos os desmandos da burguesia. É preciso organizar ainda assim os mutirões, né? E uma das soluções que nós queremos apontar aqui é a de organizar os mutirões naqueles locais em que foi decretado aí o estado de sítio, de que não pode a pessoa sequer pode praticar exercício físico, que a polícia vai estar na rua mandando a pessoa ir para casa, que vai ter toque de recolher, todo esse tipo de abuso. Nós podemos e devemos ir aos bairros populares, né, e aqueles locais, né, em que há uma maior facilidade tanto de trânsito quanto de discussão, de fazer agitação. Quantas pessoas estarão aí nas suas próprias casas, né, e aí nós podemos, importa, estarão aí nos seus quintais, nas suas ruas, onde naturalmente há maiores condições, né, de se reunir do que no centro, onde a repressão é muito mais pesada. Passo para você, mano, para a gente debater um pouco. Isso aqui é um elemental para os companheiros das cidades que vão estar confrontados com os lockdowns.
Exatamente. Vitor, eu queria aproveitar para dar um dado aqui, que eu acabei não falando quando você voltou, é que essa atividade, né, por videoconferência na região sul, né, teve aí a participação de 21 cidades, né, não necessariamente participou uma pessoa só de cada cidade, mas 21 cidades estiveram representadas, aí, né, incluindo as 3 capitais do sul, né, o que mostra que tem uma tendência, um interesse muito grande dos companheiros sobre essa campanha, né? Inclusive, uma das deliberações desse debate, né, dessa atividade, foi que na data de amanhã, né, no dia 18, vão ser aí nos lugares em que já tiveram comitês, né, como o caso do Paraná, de Santa Catarina e do próprio Rio Grande do Sul, né, alguns comitês vão ser relançados, né, na data de amanhã, seja em atividade presencial, né, limitada, né, ou semipresencial, né, ou totalmente virtual, né, nos casos em que for mais difícil. Mas amanhã é dia 18 de março, né, eu convido os companheiros a ficarem atentos aí, né, inclusive a participarem das atividades que acontecerão, os companheiros que estiverem na região sul, né, do relançamento dos comitês de luta aí que farão a campanha, né, pelo Lula candidato, Lula presidente. E agora eu queria que os companheiros vissem aí o vídeo, né, o Vitor estava falando da necessidade das ruas, né, da importância e do caráter único que a atividade nas ruas tem. Então eu queria que a produção passasse o vídeo aí do mutirão em Salvador, no último domingo. Para Bolsonaro, Lula presidente. Estamos aqui na Liberdade, no local tão expressivo da população baiana e brasileira. É mais um dia do mutirão Fora Bolsonaro, Lula presidente, que estamos fazendo em todo o Brasil, em várias cidades do país, movimentando a população contra esse governo genocida, esses governos da direita que estão aí diretamente responsáveis pelo esse genocídio da população, pelo desemprego em massa, pela falta de renda. E uma das alternativas é Lula presidente, Lula candidato e Lula presidente. Por isso, vem aqui assinar o abaixo-assinado pela anulação dos processos contra esse presidente Lula. Venha pegar seu adesivo, Fora Bolsonaro, pegar o jornal, contribuir com a campanha e se engajar. É isso que precisamos, botar a campanha na rua. Fora Bolsonaro, Lula presidente. Isso aí, pessoal. Terminar a luta. Aqui é o lugar certo. É a liberdade. É o bairro da esperança. Estamos na liberdade e para se ter liberdade tem que ter responsabilidade. Liberdade é responsabilidade. E esse é o bairro do povo negro que elegeu Lula no Brasil. Valeu, PCO, firme junto, a união faz a força de fato.
Eles estão avisando que está sem som. Acho que eles não ouviram essa última parte. Quando eu passei para você, eles pararam de ouvir. O Adriano falou, o Carlos Augusto, Rudy Pride. Mas você me ouve? Eu tô te ouvindo, mas eu acho que a gente tá se ouvindo no VMix Call, mas eles não estão ouvindo lá, deve ter sido fechado algum canal de som para eles. Agora Ele tem aí como centro do seu programa a derrubada do governo Bolsonaro e os direitos políticos do companheiro Lula, né? Bem como um programa real de combate à pandemia com vacinação gratuita e imediata para todos os brasileiros. Por fim, lembrar da plenária dos comitês, nós estamos aí indo para a Vitor, estamos sem som. Continuamos sem som. Companheiros, nos ouvem? Na área aberta, para participar, os companheiros podem entrar em contato conosco a partir da nossa imprensa, da CELTV, Diário Coisa Operária, ou diretamente com a coordenação dos comitês de luta. E a plenária é uma oportunidade para que a gente possa discutir tanto a orientação para atividades dos comitês, como detalhes de organização, tirar dúvidas, como fazer em um determinado local, como obter materiais, que tipo de materiais levar, e assim por diante. Portanto, todos os que estão envolvidos aí na organização dos comitês, não percam aí a oportunidade de participar da plenária sábado que vem às 15 horas pelo Zoom, pela internet. Manuel, com você. Bom, é isso, companheiros. Eu agradeço a presença de todos, né? Peço compreensão para os problemas técnicos que a gente teve. Essa é uma TV operária, revolucionária, independente, mas nós vamos progredir muito, inclusive atingimos 90 mil inscritos aí graças ao apoio de todos vocês. E a gente se encontra nas próximas atividades e aqui no próximo Jornal dos Comitês, quarta-feira que vem, a partir das 14 horas. Até lá, companheiros.